é que tá a sua marca, você aproveitando aqui esse conteúdo do Desafio Instamagnetic. Me conta tudo, seja lá no grupo do WhatsApp ou seja aqui nos comentários do YouTube, do Facebook, do Instagram. Eu sou Marcele Rebelo, criadora criativa, a sua aceleradora de negócios digitais, de marcas, de presença de marca. Então, vamos lá. Hoje é dia de falar de identidade visual a partir dos arquétipos de marca. Destaque-se no meio da multidão. Tem gente que ama arquétipos e tem gente que odeia arquétipos. E pessoas que são realmente da área da filosofia, são junguianos, são da psicologia, acham, vamos dizer assim, tanto quanto leviano, né? A gente se aproveitar de um conhecimento da psicologia para, digamos assim, manipular as pessoas, tá? A ideia aqui não é essa, a ideia não é manipular ninguém, é você promover o autoconhecimento, primeiro para você se conhecer como empreendedor ou um grupo de empreendedores por trás de uma marca, né, de uma organização, e depois também pensando, né, no grupo de pessoas que você quer alcançar, com quem você quer se comunicar, e realmente usando ferramentas para isso, para você estourar a bolha, chegar a mais pessoas e contribuir para o sonho dela, de repente para a sensação que ela quer ter, né? E por aí vai. Então, a ideia não é manipular, a ideia é te orientar a se autoconhecer e a conhecer melhor o seu público. Existe, né, gente, marketing do bem, existe o marketing do mal, é só você saber de que lado você está. Mas existe um trabalho feito por trás, né, de uma criação de marca, do desenvolvimento de marca, para que essa marca se torne forte, icônica, né? Tudo isso tem uma série de profissionais, inclusive, por trás também, que tem muito conhecimento envolvido, né? Então é bem interessante vocês conhecerem. Você já ouviu falar no arquétipo de marca? Sabe qual é o arquétipo da sua marca? Coloca aqui nos comentários. Se você já passou pelo empreendedorismo, é claro que você sabe, né? A Ana Paula Santos, minha parceira, guia e lidera muito bem esse estudo por trás da sua marca, e eu tenho muita experiência em traduzir esse significado da sua marca a partir de uma copy estruturada no tom de voz certo e também usando elementos de design. Então, como que a gente pode conhecer, né, e estruturar os arquétipos de marca? Por que eu falei em leviandade, né? Existem profissionais de marca guru que eles ficam assim, não, para vender, sei lá, você é da área de coaching ou terapias, então você tem o arquétipo, sei lá, do mago ou do outsider, né, que é o fora da lei, então você tem que se vestir assim, você tem que falar assim, você tem que fazer assim. E o que ocorre muitas vezes é uma padronização, né, de pessoas que começam a fazer o mesmo tipo de publicação, ter o mesmo tipo de cenário, usar o mesmo tipo de roupa. E isso muitas vezes vai fazer com que, de fato, você não se destaque. Muito pelo contrário, que você se esgote, né? Que você saia, né, da sua essência e que você vai se esgotar e vai ser mais um no meio da multidão. Não é o objetivo aqui, tá? É só para você conhecer um pouco e se quiser aprofundar, né? Tem literatura, tem tudo isso. Aqui na Academia Eureka a gente está lendo um livro também sobre arquétipos, que é o Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pinkola Estes, e ela fala de vários arquétipos, né? Da mulher lobo e vários personagens que vão aparecendo ali. Então, arquétipo é tudo que tem esse simbolismo, né? Esse significado, essa série de atributos que a gente consegue identificar, né? Até mesmo já comentei aqui, quando é feito aí um filme, né? Uma peça de teatro, um comercial, novela, reality show, tem elementos ali que vão mexer
com as emoções do público, com o imaginário, né? Quem tá certo, quem tá errado, quem é o lobo mau, às vezes tem a vingança, às vezes tem a redenção, né? A jornada do herói, tudo isso pode ser sim resultado de sucesso, e a diferença entre você ter uma marca blockbuster, que vai virar uma febre, assim, todo mundo vai querer, ou uma marca mais, digamos assim, cult, que é para alguns, não é para muitos. Então depende muito do caso, né, do que você quer, qual é a sua intenção. O arquétipo de marca, né, vem do grego, né, archein, que é original, e typos, que é padrão ou tipo. Ou seja, conhecemos o arquétipo enquanto um padrão responsável por moldar, né, pessoas, objetos, conceitos, criações de forma geral, baseado no Carl Jung, que é da psicoterapeuta, que fundou também a psicologia analítica, né, a famosa análise, e trouxe o conceito de inconsciente coletivo, tá? E, de acordo com Jung, esse inconsciente seria uma espécie de união de materiais herdados, né? Que vão passando de geração para geração. E, lógico, para ser um padrão e ser considerado um arquétipo, tem que ter traços comuns, né, em todas as pessoas daquele grupo. E esses arquétipos, segundo Jung, representavam as principais motivações básicas do ser humano. Valores, premissas, traços de personalidade, crenças gerais, que ele divide em mais ou menos ali 12. E foram difundidos ao redor do mundo, né? Então, esses arquétipos, eles seriam fundamentais, né, para a experiência e evolução do ser humano, além de provocar emoções e gerar conexões, né, entre indivíduo e o outro, tá? Então, já demos uma aula sobre isso dentro de um meetup. Inclusive, a gente vai ter um meetup apresentando como foi feito o rebranding da Camila Leite, que trouxe a designer Tânia, que é especialista em arquétipos, e como ela usou, né, o empreendedorismo para fazer aí essa nova comunicação da marca dela. E é lógico que toda uma estrutura física também é importante, né? De logotipo, cores, qual é o slogan ou a sua frase âncora, de posicionamento, né? Tudo vai formar ali, gente, o tom de voz da marca, que eu vou falar um pouco mais sobre isso, resumindo, trazendo para o concreto para você seguir um checklist para saber se a sua marca é uma marca que tem uma tendência para ser uma marca icônica, porque a construção de marca leva tempo, não é uma coisa, criei uma marca hoje e ela vai explodir, não é assim, né? Ou se ela é uma marca que vai passar ali desapercebida, né? Então, a gente tem aqui uma imagem do Friends Lab, que eu vou compartilhar para vocês, e vou colocar o link também desse artigo muito interessante da Rock Content, onde eles explicam, né, exatamente sobre esses arquétipos de marca. Então, a gente tem 4 quartos, né, de um círculo, cada um trazendo 3 dos 12 arquétipos, né? E o 1 começa aqui, olha, com essa cor até rosinha e esses ícones, emojis, tudo isso vai contando para a maneira da sua marca se comunicar, se expressar. E o interessante disso é você gerar conexão a partir da emoção, gerar vontade das pessoas interagirem com a sua marca, né? Então, aqui é o grupo do sábio, muito voltado para a compreensão, né? O que vai destrinchar ali os saberes. O explorador, né? Trazendo muito o valor da liberdade. O inocente, trazendo o valor da segurança. E aqui a gente tem motivação, qual é? Independência e realização, tá? Depois a gente vai para o segundo grupo, que aqui nesse caso dos arquétipos de marcas é o verde, né? Então a gente tem o rebelde, o mago e o herói. O rebelde traz o valor da libertação, o mago do poder, o herói da excelência, né? Então aqui a motivação é o risco
e excelência. Então, são os corajosos, né, que não têm medo de mudar valores, atributos, né? Depois a gente vem para o quadrante 3, onde a gente tem o cara comum, o bobo da corte, o amante, né? E o cara comum, ele tem muito foco da comunidade, o bobo da corte, o prazer, o amante, a intimidade, né? E qual é a motivação? É a comunidade e o prazer. E por último, os arquétipos, né? Cuidador, criador e governante. O cuidador, ele traz a questão da ajuda, o criador, a inocação, e o governante, o controle, né? E aqui a motivação é estabilidade e controle, né? O vermelho. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre cada arquétipo desse e você vai pensando quem é o arquétipo com quem a sua marca se comunica, ou seja, igual eu tenho falado, Land Rover, né? Ele traz o arquétipo ali do outsider, né? Do explorador. Então, o que acontece? As pessoas que comprarem um Land Rover vai pegar emprestado dessa marca, né? Esse atributo. Ah, eu sou explorador. Eu sou uma pessoa que gosta muito da liberdade, né? Então, o importante é construir uma marca forte, independente de uma tendência ou modinha, mas que ela tenha valores fortes e estruturados, né? Para que as pessoas tenham vontade de usar a sua marca, porque essa marca ajuda as pessoas a dizerem para o mundo quem elas são, né? A gente tem falado aqui que o storytelling é muito mais sobre como sua marca ajuda as outras pessoas a contarem a história delas, né? Do que a sua mesma, tá? Muito assim, claro que você pode ser a brand persona e a sua história motivar outras pessoas que querem ser como você. Mas não precisa ser exatamente assim. Por isso que a gente também está conversando aqui sobre outros exemplos, porque eu também trabalho com grandes corporações, não só com influenciadores ou infoprodutores, tá? Então, pensa aí numa pessoa que tem uma personalidade muito forte e outra que nem tanto. E uma que tem traços misteriosos muito fortes, né? Na sua cabeça, qual das duas tem maiores chances de ser lembrado? Qual dessas tem mais chance de ser associada? E qual dessas você acha que as pessoas vão falar dela, vão mencionar, né? Depois que a pessoa vê essas três num filme, peça, propaganda, enfim, ou até algum produto, ou até mesmo na vida social, né? Conversando com alguém. Então, aquela pessoa que traz características mais marcantes, né? Ou a que trabalha melhor o seu branding pessoal, né? A sua marca pessoal. E isso acontece também, gente, com as marcas. Tem marcas que dificilmente vão ser lembradas e tem marcas que não saem da cabeça das pessoas. E isso não é só assim, fazer uma coisa para fazer um impacto agora e ser lembrado agora e comprar muito agora, mas é pensar também na longevidade dessa marca, como é que ela continua presente, né, com a presença forte, contextualizada no seu tempo e relevante para as pessoas, né? Então, isso faz uma marca ser icônica. Não é só quem tem o melhor logotipo, a melhor cor, a melhor, né? Claro que tudo isso vai ali sutilmente ajudando as pessoas a perceberem qual é a expressão dessa marca, mas se ela não tiver uma essência e o jeito dela atender, o jeito dela se comunicar, o jeito dela lidar com os seus momentos de crise, né? Tudo isso é importante. Então, por que tem pessoas que preferem pagar mais por um café
caro da Starbucks do que comprar na esquina. E por que tem gente que prefere sempre no cafezinho da esquina comer um pãozinho na chapa, né? Um pãozinho aquecido e já não são tão fãs do Starbucks. A gente tem assim uma lista de exemplos de marcas, né, que construíram uma personalidade tão forte que elas vão vender muito mais do que um produto, um estilo de vida, né? Outro dia eu achei bem legal, minha madrinha, um beijo, tia Norma, mandou uma canga, né? Que é aquele tecido mais fininho que a gente gosta de usar como toalha de praia, de Copacabana, que é uma marca. Rio de Janeiro virou uma marca, né? As cidades também investem no seu marketing. Aqui tem a hashtag Santo Tirso é lindo, depois vocês vejam aí. Niterói, minha cidade, tem Sou de Niterói, tem várias, Cria de Niterói, tem várias hashtags também. Então, tudo é possível você construir uma marca, né? Uma experiência. Então, pode ser um teatro, um centro cultural, pode ser uma biblioteca, pode ser a sua escola virtual, pode ser o seu curso online, pode ser, né, o que você criar, a sua corporação. Mas o importante é o quê? A autenticidade, né? A propósito, para que traduza o que as pessoas também se identificam, como elas querem ser vistas e o propósito que atenda uma necessidade também das pessoas. Isso tudo tem que ser muito verdadeiro, senão as máscaras caem, né? E a gente não consegue sobreviver muito, né? Então, eu já apresentei para vocês as 12 marcas, né? E voltando um pouquinho aqui naquele inocente, o inocente não significa que é bobinho. Significa trazer a inocência, quase que uma pureza, a simplicidade, né? Positividade em relação a si mesmo ou ao mundo. E vai trazer as campanhas publicitárias nas peças institucionais, nas embalagens, né? Esse arquétipo. Então, isso vai de encontro o quê? A soluções simples para valorizar todos os outros tipos de beleza. Quem tem feito isso grandemente, inclusive tem tido impacto nas escolas, é a Dove, né? A Dove criou, por exemplo, um manifesto contra os filtros, porque já é grande, né? O número de estatística de pessoas que vivem casos de ansiedade, né? Por causa das imagens perfeitas, vidas perfeitas, né? Que se vendem o tempo inteiro na internet. E tem gente que não faz. Eu tô fazendo hoje aqui, gente, a aula. Tô gravando sem maquiagem, né? Eu tô gripada ainda, tô muito cansada. Mas, enfim, é como eu consigo estar hoje, né? Dentro do desafio de 21 dias, né? E vai ter gente que vai se identificar, gente que nem tanto, né? Então, é muito importante a gente perceber que a gente pode trazer um marketing com mais alma e autenticidade e que a gente vai agradar um grupo de pessoas e que nem sempre a gente vai agradar um grupo de pessoas, né? Então, vamos ver esse short aqui. Dali e Gabi, conhecidas como Two Lost Kids. Essas são as irmãs Zuccheran, Dali e Gabi, conhecidas como Two Lost Kids. Elas sempre estão juntas. Sempre mesmo. Não é bem assim, né? Afinal, elas são singulares e têm necessidades diferentes. Dali usa o desodorante creme sérum com 1/4 de hidratante e vitamina E. E a Gabi usa o desodorante creme sérum com niacinamida e vitamina B3 que previne o escurecimento. Mas o que não muda é cuidar das axilas com Dove, não é, meninas? Essas são as irmãs Zuccheran. Então, muito interessante, né? E o que eu estava falando é o caso de sucesso da Dove, né? Promovendo
estimulando que as atrizes do tapete vermelho, né, não usassem filtro para mostrar suas belezas reais, para mostrar, sabe, sardas, rugas, marcas do tempo, né? E eles criaram uma hashtag. Na escola do Miguel, eles também trabalharam, fizeram uma exposição linda aqui na Escola da Ponte sobre você, né, você é bonito, você é lindo, e botaram espelhos que mudavam ali, sabe? Espelho que aumenta, que engorda, que emagrece, que distorce um pouco a imagem. E a professora de educação física fez um trabalho fantástico, né, com os meninos para poder, né, com os jovens, para poder tirar essa pressão da beleza, né? E esse foi um caso interessante. É muita emoção, a gente ganhou o Grand Prix do Glass, o Lion for Change, por Long Term Brand Building, pela campanha pela beleza real, de Dove, né? Foi assim, foi 20 anos de fazer isto, de mudar muito a indústria, de fazer bem para o projeto do self-esteem e tudo, assim que sim, muita emoção, que é uma coisa muito pessoal e muito emocionante para a gente. Então, eles têm sido premiados, né? Tem muita coisa que vocês podem procurar na internet. Eu esqueci agora a hashtag que eles criaram. Já apresentei numa apresentação de trabalho, né? De negócio nas Mulheres à Obra, na Tim Mal, onde era uma coisa assim, beleza real. Deixa eu ver a hashtag. Não sei se é beleza real, Real Beauty No Filter, alguma coisa assim, The Real Beauty, né? Vamos ver aqui. Eles criaram um fundo, né, de self-esteem, de autoestima, e eles têm batalhado bastante para diminuir, né, essa pressão e o mal causado pela comparação, especialmente nas redes sociais. Eu achei bem bacana as atrizes que aderiram a fazerem fotos, selfies, vídeos sem filtro, para humanizar um pouco mais a imagem delas e até se chegar mais perto de uma realidade, porque para elas também é muita pressão. Então, o arquétipo do sábio, né, é mais para estimular o aprendizado. Então, será que toda instituição de ensino, todo curso online, né, todo infoprodutor, ele tem que ter o arquétipo do sábio, porque ele está com uma empresa de educação? O que você acha? Aqui, compartilhar o conhecimento é uma grande forma de entender o mundo e chegar até grandes lugares, né? Então, é muito interessante para mim, para as pessoas que ensinam na internet, se apropriarem do arquétipo do sábio e tirarem, né, mais proveito, conseguirem se expressar melhor. Um grande exemplo aqui nessa marca é o TEDx Talks, né, que tem uma característica muito forte, porque eles criaram um formato, olha a importância do formato.
né? Eram vídeos de 11 minutos, baseados em storytelling, ou seja, de uma história pessoal para poder conectar com o outro. Não são aulas do tipo 2 mais 2 são 4, né? Mas sim a partir de relatos, experiências, estudos de caso. E o importante são as lições, né? A transformação que é deixada ali no final de cada palestra, né? Então, isso é muito interessante. O herói, né? Ele é avançado nos principais arquétipos de marca e ele está ali para mudar o mundo, né? Então, são aquelas pessoas por trás de marcas que olham algo e vão transformar, deixar aquilo melhor, né? Então, se estudar é árduo, é cansativo, por que não tornar interessante? Por que não trazer pessoas para estudar junto, que é o que eu proponho aqui na Academia Eureka, né? Por que não transformar as pessoas em protagonistas nos nossos meetups, deixar cada um também ser ali o protagonista e trazer a sua história, né? Então, por aí vai. Nas ações publicitárias, a maioria das vezes, né, nesse caso, o herói ele tem um certo ar de que, com o devido esforço e dedicação, tudo é possível. Então, a Nike, né, tem tudo a ver com isso, superação, traz muitos atletas que têm, né, história de superação normalmente envolvidas, tem os atletas paralímpicos, né, ultimamente a Simone Biles, né, e também a brasileira das Olimpíadas, elas trazem essa questão da superação também da saúde mental, né? E a hashtag da Nike, que é assim há muito tempo, Just Do It.